Essa é mais uma edição do Mining Talks. O Mining Talks foi criado inicialmente para apresentar uma biblioteca de direito da mineração que foi construída ao longo de mais de 20 anos. Uma biblioteca muito interessante, com mais de 400 exemplares. Mas, a partir da primeira ideia, ela foi ampliando. E hoje nós misturamos o Mining Talks Biblioteca com o Mining Talks Debate, alguns Mining Talks Entrevista. E hoje nós faremos nesse formato. E nesse formato, nós temos o prazer de receber aqui, hoje, duas pessoas, dois profissionais que dispensam a apresentação. Nosso prezado Guilherme Simões e o André Ferreira. Não há ninguém na mineração que não nos conheça. Bom dia, Guilherme. Bom dia, André. Bom dia, William. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para a gente debater temas sempre de interesse do nosso setor. Bom dia, doutor William. Bom dia, doutor William. É uma honra o convite para poder debater aí um pouquinho sobre direito minerário com o senhor, que foi meu mentor aí, que me introduziu nessa área, né, tão importante do direito brasileiro. E espero poder contribuir aí com os demais colegas aí em termos de relevante e interesse nacional. Muito bom, muito bom. O tema que nós escolhemos para hoje é de altíssima relevância. Por quê? Se nós não pensarmos que o setor mineral tenha um sistema normativo eficiente, nós começamos mal. Né? Daí a importância da agenda regulatória da Agência Nacional de Mineração. E esse é o nosso tema de hoje. Apesar do Dr. Guilherme Simões e do Dr. André Ferreira serem muito conhecidos, eu faço questão aqui de fazer uma apresentação mais formal, tá? Apesar de eu entender que é dispensável. Dr. Guilherme Simões, advogado há mais de 20 anos no setor mineral, carreira expressiva, né? Tem MBA em Gestão Empresarial, Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas, é coordenador da Comissão Jurídica e conselheiro do Instituto Brasileiro de Mineração, diretor da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral, ABPM, também muito relevante, né? Muito atuante, a ABPM, membro da Comissão de Direito Minerário e de Base Mineral do Conselho Federal da OAB. Bastante experiência. O André Ferreira, que eu conheço também de longa data, advogado com 19 anos de experiência profissional, desenvolvido em empresa de mineração de grande porte. Eu lembro que eu conheci o André na Fosfértil, né? Na ainda Fosfértil, saudosa Fosfértil, coordenando e promovendo a gestão do passivo ambiental e condução dos processos de licenciamento ambiental e suas interfaces em unidade em operação, brownfield, e novos projetos. Também tem experiência em gestão de contencioso ambiental e minerário, que não é simples, coordenando ações e tratativas junto ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, agências ambientais e reguladoras, secretarias estaduais, municipais, envolvendo os mais diversos instrumentos. Ou seja, fica com a parte mais difícil, André, tá certo? Muito bom. A experiência fala por si, né? Muito bom. Muito bom. Eu começo nosso debate aqui com o prezado doutor Guilherme. Doutor Guilherme, a agenda regulatória é ampla, instigante, complexa, né? Haja visto o tempo que ela está tramitando aí. Então, para hoje, considerando o nosso modelo de vídeos curtos, né, que é um modelo, uma tendência mundial, eu gostaria que o senhor selecionasse para nós, dentre esses vários pontos que foram divididos naqueles eixos, que você considera mais relevante, por favor.
William, você foi muito feliz nas suas palavras, né? A gente tem uma agenda extremamente extensa, principalmente com essa reformulação que nós vivemos desde 2018, com a instalação da Agência Nacional de Mineração. Mas se eu pudesse tratar aqui de dois temas específicos que eu acho que são muito pertinentes para a gente pensar para o futuro da atividade, eu trataria do aproveitamento de rejeitos estéreis e de uma regulamentação também que eu não tenho visto nas discussões recentes da agência, mas que eu acho muito importante, que é uma regulamentação também para o Instituto do Grupamento Mineiro. Bem interessante. Em relação ao grupamento mineiro, já vou adiantar nós vamos voltar a esse assunto em mais detalhe, mas uma questão que sempre me chama atenção é o seguinte: por que não admitir arrendamentos também no grupamento mineiro de concessões, tá certo? Né? Então, mas tem outras coisas também, não vou adiantar o assunto, não. Doutor André Ferreira, e na sua opinião, quais são os pontos, os temas mais relevantes, por favor? Certo. Então, doutor, tem dois temas que nós sempre enfrentamos, né, e nas diversas empresas de mineração que eu passei, que sempre atormentaram, né, nós do jurídico interno, até como forma de se proteger da ação de especuladores, de pessoas que não são da mineração, que é a regulamentação, né, da declaração de utilidade pública, a famosa DUPL, e servidão mineral, né, formas que a mineração tem aí de se proteger de atividades de terceiros que visam, algumas vezes, né, a especulação. Então, são dispositivos que têm previsão legal, mas que, às vezes, você tem uma dificuldade na sua implementação. E aí carecia de uma melhor regulamentação. Muito interessante, muito interessante. Voltando agora o Guilherme Simões. Então, agora vamos mais em detalhe em relação aos dois pontos que você colocou: grupamento mineiro e aproveitamento de rejeitos estéreis. Resuma para nós quais são os pontos mais relevantes desses dois itens, por favor. Ok, William. Se a gente for pensar, nós estamos no momento, pensando, obviamente, no tema de aproveitamento de rejeitos estéreis, quer dizer, se tornou muito falado nesses novos tempos aí recentes do tema ESG, o famoso Environment, Social and Governance. E eu consigo ver esse tema de aproveitamento de rejeitos estéreis casando muito com essa temática do ESG, né? De você poder dar até mais sustentabilidade a seu aproveitamento minerário, a sua lavra, ao aproveitamento da jazida, com os recursos que poderiam ter no que antes era descartado, né, no que antes era tido como resíduo ou não aproveitável, e que você hoje poderia ter uma possibilidade de aproveitamento. Mas isso passa necessariamente por algum tipo de incentivo, por algum tipo como direi, de chamativo, né, para o minerador. E a gente viu que, dentro da agenda regulatória da agência, criada em 2018, e a agenda regulatória tratada principalmente agora por esse primeiro biênio, que foi 2020 e 2021, nós tivemos o tema de aproveitamento de rejeitos estéreis até objeto de consulta pública, né? Nós tivemos, salvo engano, a consulta pública 04 de 2020, em que ele foi tratado. Foi feita a discussão, apresentado uma minuta de resolução, só que, bem, estamos até agora sem a efetiva publicação dela. E eu acho que se perde um certo tempo, né, nessa discussão, e se perde um certo tempo na possibilidade de aproveitamento dessas substâncias, das substâncias que lá estão. Inovação é sempre algo que é muito importante para o nosso setor. Inovação sempre passa, como eu disse, por se incentivar essa inovação, por incentivar trabalhos de pesquisa e desenvolvimento que possam tratar dessa inovação de uma forma mais efetiva. E eu vejo essa resolução de aproveitamento de rejeitos estéreis como algo muito importante nesse sentido, né? Nós temos passado muito por uma temática aí principalmente pelos acidentes recentes, a gente tem passado muito por uma temática
de discussão com relação à segurança de barragens ou até a construção de novas barragens, né? Minas Gerais tem vivenciado isso de forma mais efetiva. E se você permite ao minerador, se você dá ao minerador mecanismos que incentivem um trabalho de aproveitamento do que lá está, possibilitando, de repente, talvez não uma mina com resíduo zero, que seria o sonho de consumo, sem sombra de dúvida, né? Mas que você possibilitasse uma mina com uma geração de resíduo muito menos impactante, muito menor, seria, sem dúvida, bem interessante, né? E falando um pouquinho do grupamento mineiro, William, eu sempre vejo como uma ferramenta muito interessante para o minerador, principalmente se a gente pensar que boa parte das minas no país, elas não têm somente um direito minerário, elas não têm somente uma concessão de lavra, e a depender do tipo de jazida, da característica da jazida, de corpos dispersos, de corpos mais afastados, você normalmente tem que trabalhar com isso para até ter uma efetiva justificativa econômica do aproveitamento. A ferramenta do grupamento mineiro é muito interessante e às vezes a gente não dá a devida importância a ela. Hoje, eu acho que uma norma que realmente precisaria de revisão, nós estamos falando, salvo engano, apenas da Instrução Normativa 01 de 1983, né? Eu tinha 10 anos de idade quando essa instrução normativa foi publicada, então já tem um tempinho, sem sombra de dúvida. Os cabelos brancos aqui não negam isso. Ô, Guilherme, até para saber o que está em vigor ou não dela, tá certo? Exatamente. Né, o que já não tem conflito. Exatamente. E é um instrumento extremamente engessado. Se você quiser adicionar um direito minerário ao grupamento, você tem que primeiro cancelar todo o grupamento existente e criar um novo. Não faz sentido, né? Até pela sistemática que nós temos hoje de um procedimento mais célere na agência e a criação até dos processos eletrônicos, de uma sistemática diferente de gestão processual. A própria limitação do grupamento a concessões de lavra. Por que não pensarmos em ampliar esse aproveitamento via agrupamento para requerimentos de lavra já existente na mesma zona mineralizada, mesma titularidade de empresa? Então, acho que são ferramentas que poderiam ser criadas, dando ao grupamento mais robustez para que ele fosse melhor utilizado, sempre pensando no aproveitamento otimizado da jazida. Eu acho que esse é o grande foco do grupamento mineiro, e eu acho que a gente poderia pensar em situações nesse sentido. Não faz sentido mais você... Eu não posso... Hoje, tudo bem, há a previsão da exclusão de processos que pertencem ao grupamento sem a necessidade de cancelamento. Isso já foi um avanço. Mas eu não posso incluir processos novos nele. Então, acho que esses temas poderiam ser melhor resolvidos em uma resolução da agência regulamentando e atualizando a normativa sobre o grupamento mineiro seria muito importante para o setor. Sim. Muito, muito bom, Guilherme. Então, nós estamos falando o seguinte, um aprimoramento. Ninguém tem dúvida da importância do Instituto, né? Então, incluir os requerimentos de lavra, que faz sentido dentro de uma gestão estratégica do patrimônio mineral, né? Ou seja, não precisa sair correndo para licenciar um requerimento de lavra, sendo que é uma previsão de lavra lá na frente, e, para registrar aqui, para quem assistir mais tarde, os arrendamentos também, de longo prazo. Porque o que eu vejo é o seguinte, a gestão responsável, ela precisa desse mecanismo. Nós estamos pensando em indústrias que vão ser centenárias, né? Muito bem. Bastante interessante, Guilherme. Doutor André, 2 temas também não menos desafiadores: servidão mineral e declaração de utilidade pública e bloqueio de áreas, né? Qual a sua opinião sobre isso? Pois é, doutor, na minha primeira fala, né, eu invoquei essa questão da proteção da atividade de mineração, né? Por que a proteção, né? Como o senhor preconiza nos seus livros, né, e eu aprendi com o senhor, a atividade de mineração é uma atividade diferenciada. Por quê? Porque ela busca pesquisar, descobrir
e transformar recursos minerais em benefícios econômicos e sociais. Então, isso por si só traz um grau de relevância, né, que tem que gozar de um certo grau de proteção. É uma atividade que ela depende de altos investimentos e de muitas incertezas, né? Você não tem certeza, você não tem a garantia que no final da pesquisa você vai encontrar uma jazida, vai encontrar um bem economicamente viável, né? Então, assim, essa questão de você ter regras claras, maior segurança jurídica na questão da aplicação, do reconhecimento da utilidade pública e do Instituto da Servidão Mineral, ele precisa ter dispositivos mais claros. Por quê? A atividade de mineração também goza de alguns princípios básicos, né? Um deles, a continuidade da atividade. Então, o empreendedor tem uma barragem, tem um depósito de estéreis, não pode vir um terceiro e querer fazer um requerimento de pesquisa sobre aquela área, trazer uma certa instabilidade, uma insegurança. Tanto a doutrina como a jurisprudência já reconhece esse caráter de utilidade pública. Mas aí existem as dúvidas. Mas o caráter da utilidade pública está só dentro do polígono? Ela abarca a área de servidão ou não? Você vai ter, invariavelmente, esse tipo de discussão, que para nós é natural. Se a servidão ela serve ao direito minerário, todo o bojo do caráter da utilidade pública abarca também a servidão, até para trazer essa proteção. Até porque a atividade da mineração, ainda nesse caráter aí de ser diferenciada, ela não está restrita ao polígono, então ela vai além, né? Ela atinge a área de terceiros, que nem sempre são de propriedade do minerador. E o minerador precisa ter uma forma, uma ferramenta que lhe permita, né, ingressar nessas áreas necessárias para manter sua atividade, para expandir, para ampliar suas atividades. E como é que ele consegue isso? Na maioria das vezes vai ser através da servidão, vai ser através até de uma desapropriação antecedida da declaração. E hoje a gente tem aí a servidão regulada no artigo 59 do Código de Mineração, lá no 41 do novo Código. Na instrução que o Guilherme bem lembrou, né, a instrução de 83, ela fala de diversos assuntos, né, dentre eles da servidão minerária, em 4 ou 5 dispositivos, né? É muito pouco, né, para um instituto tão complexo e tem uma abrangência tão grande, uma importância tão grande. Então, assim, você ter regras claras, por exemplo, quando que eu devo apresentar o meu requerimento de servidão? Antes do PAE? Depois do PAE? Depois de aprovado, eu ainda posso apresentar? Então, assim, são diversas interpretações, você não tem um regramento claro. Você tem até alguns pareceres, né, da antiga Procuradoria do antigo DNPM, né, tem lá o parecer 127, que fala daquele conflito, se é possível ter servidão sobre a área de direito minerário de terceiro. Hoje está consolidado, é possível, desde que haja uma compatibilidade. Você tem o parecer 500 de 2008, que fala a questão do bloqueio de áreas, quando você tem aquele conflito entre uma atividade de mineração e uma hidrelétrica, por exemplo, pode ser permitido esse bloqueio. Então, assim, são diversos pontos que hoje a regulação está em parecer, está em interpretação, vai ter uma decisão judicial determinando qual que é o caminho. Então, assim, nós defendemos que o ideal seria, sim, através de uma resolução, você ter parâmetros claros de como se obter a servidão, quais são as garantias que ela tem, estipular, né, um rito de quando isso deve ser requerido, determinar que, inclusive, os polígonos da servidão façam parte lá do banco do Sigmine, né? Desobrigar essa questão da servidão ter que ser informada no RAW, né? Uma coisa que para esse tipo de coisa não faria muito sentido. Então, assim, são aspectos que hoje eles ficam meio que no ar. A própria importância que a DUP passou a ter em relação à questão de barragens, né? Hoje para aquelas barragens que tem na sua mancha de inundação presença de comunidades, de outros empreendimentos, o minerador vai precisar fazer aí a realocação, o reassentamento, e como fazer essa interferência em área de terceiros, né? Se a tua atividade não está lá, você precisa apenas não permitir a ocupação daquelas áreas. Então, assim, como o Guilherme
falou, né? Já passou o tempo aí de trazer a regulamentação desses dispositivos para você ter uma maior segurança jurídica, por envolver altos investimentos, principalmente por envolver, às vezes, investimentos do exterior, né? Às vezes por estrangeiro, né? Eu trabalhei em empresa que investidor era estrangeiro, às vezes é difícil, né? Você explicar para o estrangeiro essa insegurança que permeia, né, algumas atividades na mineração. Então, acho que isso, por si só, justificaria a gente ter uma melhor regulamentação desses institutos. Muito bom, André. Enquanto você falava, eu fiz umas anotações aqui e eu me lembrei que desde aquela época do projeto de lei da Dilma, e depois naquele substitutivo, não é? Do Leonardo Quintão, eu via IBDM e via Instituto dos Advogados, que, diga-se de passagem, é o único Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que é instituição centenária, mais antiga do que a OAB, que tem um departamento de direito da mineração estruturado. É o nosso aqui em Minas Gerais. Né? Eu tenho o prazer de fazer parte do departamento. Então, uma das sugestões que eu encaminhei é que a servidão mineral pode ser requerida e outorgada em qualquer fase do processo administrativo. Por quê? Depois do requerimento do relatório final de pesquisa, por exemplo, ele fica sem título. Se ele precisar, inclusive agora no regulamento, se ele precisar fazer pesquisas adicionais permitidas pelo artigo 11, ele não tem título. Você não tem título, então realmente é uma questão que precisa ficar bem regulamentada. A questão sobre servidão sobre direito minerário de terceiro é complexo, apesar de já ter esse consenso que pode, mas equacionar isso não é tão simples assim. Né? Estou de acordo com você que nós devemos ampliar o alcance da servidão mineral e regulamentar, porque se for para o judiciário sem uma regulamentação, aí pronto, aí você não tem ideia do que vai sair na ponta. Porque realmente, para quem não lida com isso no dia a dia, é bem difícil colocar isso. Muito bom, muito bom. Os temas são instigantes. Cada tema desse dá aí 1 hora de debate, mas dentro do nosso formato nós temos que seguir adiante. André, continuando com você. É o seguinte, agora, de maneira geral, as perspectivas para a agenda regulatória. Por quê? Ela começou, isso foi uma iniciativa muito boa da diretoria da agência, só que a composição da diretoria, na época em que a agenda foi criada, digamos assim, hoje a composição está modificada. Né? A agência está muito mais madura, mas não é um assunto simples. Basta ver que essa minuta sobre rejeitos estéreis já está há um bom tempo lá precisando, sendo amadurecida. Qual é a sua perspectiva em relação à agenda regulatória como um todo? Sim, vamos lá, doutor. A agenda regulatória, né, vale lembrar, ela por si só não vai trazer toda a modernização que nós precisamos da legislação, né, no aspecto regulatório. Então, ela faz parte de um tripé, né? É a agenda regulatória, é a análise de impacto regulatório e aquela participação, aquele processo de participação de controle social, né? São 3 instrumentos aí que são fundamentais nessa necessidade que nós temos de regulamentar a nossa legislação. Por quê? Porque eles trazem com eles uma previsibilidade, uma transparência, uma segurança jurídica maior. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Tudo que um investidor quer é segurança jurídica para aplicar os seus recursos, o seu capital. Então, assim, eu vejo assim, a agenda, ela veio num momento importante para nós, mas talvez ela não está acontecendo na velocidade que a atividade precisa. Né? Como a gente já falou aqui, né? Precisaria de alguma forma otimizar o avanço da legislação para poder, né? Muitas vezes, talvez se não precise criar uma nova legislação, talvez é só aperfeiçoar a que existe essa possibilidade também,
os instrumentos que estão postos aí, principalmente o de participação, né, o processo de participação social através de audiência pública, reunião participativa, tomada de subsídio, tudo isso tem contribuído. É importante envolver as partes interessadas na elaboração desses regramentos, né? Essa é uma prática que ela é amplamente difundida nos países da OCDE, então é importante, né? Demorou para chegar isso aqui para nós, então agora que chegou, poxa, vamos aproveitar isso da melhor forma. Assim, eu estou otimista, mas gostaria que isso sofresse uma agilização, uma aceleração, para que os resultados viessem de uma forma mais rápida, para atender os anseios, né, da mineração, né, para, quem sabe, isso contribuir para a retomada do crescimento econômico, né? Você tendo aí essas regras modernas, quem sabe nós voltamos a atrair novos investidores e ampliar essa atividade que é tão importante para o Brasil, né? Muito bom, André. Excelente. Bom, terminando essa primeira fase, com chave de ouro, eu diria assim, sua opinião, Guilherme, por favor. William, eu acho que o André foi muito feliz, né? A gente viu agora recentemente com essa nova sistemática, né, de tomada de subsídios, da apresentação de análise de impacto regulatório, audiências públicas, consultas, e você cria essa transparência e a possibilidade de que o setor possa previamente a efetivação do ato normativo, ele possa se manifestar e trazer suas contribuições, sem dúvida é muito importante. Eu também penso como o André, eu estou otimista, né? Eu acho que a agência passou por um momento, obviamente, recém-criado, 2018, nós estamos falando aí praticamente, agora em dezembro, vão fazer 3 anos da efetiva implementação da Agência Nacional de Mineração, em que pese ela ter sido criada em 2017, ela foi apenas efetivada no final de 2018, né? E agora em dezembro está fazendo 3 anos de existência. Então, é um momento ainda de ajuste, é um momento ainda que se passa por isso, mas eu estou muito otimista. Quer dizer, você percebe agora, recentemente, já foi novamente uma nova tomada de subsídios para tratar justamente do próximo biênio de agenda regulatória, então já se está discutindo o próximo biênio da agenda regulatória. A celeridade é que talvez seja esse ponto realmente que o André colocou muito bem. E aí, se olhar, talvez ampliando um pouco mais a visão e pensando em algo mais macro de agenda regulatória, por que não também olhar recentes implementações do ponto de vista infralegal que foram criadas, mas que a gente começa a perceber que talvez poderiam também ser revistas. E aí eu cito como exemplo 2 situações, ambas do decreto 9.406 de 2018, o novo regulamento ao Código de Mineração, e que eu acho que trouxeram, dentro de uma visão de sempre buscar uma melhor economicidade, uma maior celeridade, menos burocracia, né? Tem a própria Lei da Liberdade Econômica recém-sancionada, que também trata muito bem disso. Eu acho que são 2 artigos que talvez não casem muito bem com essa temática. Para mim, é o artigo 31, né, que trata da exigência de apresentação do licenciamento, a comprovação do licenciamento ambiental, e a cada 6 meses obrigando o minerador a demonstrar para a agência como anda o processo de licenciamento. E nós sabemos, William, muito bem que de 6 em 6 meses um processo de licenciamento não tem um trâmite tão célere assim. Você está apenas, agora não talvez mais enchendo a agência de papel, porque os processos são eletrônicos, mas você está aumentando o tamanho do arquivo do processo. Sim. No mínimo, você está fazendo isso. Então, esse é um tema que eu acho que precisaria ser revisto. Eu não sei se efetivamente há necessidade desse artigo 31 e das disposições com relação ao licenciamento, até porque poderia muito bem a agência ter uma sinergia com o órgão ambiental para tratar disso. E o artigo 21, que limitou a prorrogação do alvará de pesquisa a uma única vez, tratando apenas com muita exceção, de uma forma muito excepcional, a prorrogação por mais de uma vez. E aí vai muito naquela linha do que você colocou. Nem sempre você tem o acesso à área tão garantido e a dinâmica da pesquisa mineral, dependendo do tipo de substância, ela efetivamente demanda mais tempo.
né? A gente tem uma experiência em outros países que a gente lida, e você sabe que determinadas substâncias você às vezes não precisa somente de 6 anos para pesquisa, você precisa de um tempo mais. A média, normalmente, de implementação de um projeto de mineração, sabemos disso, é de 15 a 20 anos, de um projeto sair das primeiras sondagens até efetivamente a lavra, né? Nós estamos hoje com um projeto em que recebemos a licença de operação recentemente, que praticamente foi isso. Iniciamos as atividades em 2004 e estamos iniciando a operação agora em 2022, no início de 2022. Então, está dentro do prazo aí que normalmente, em regra, se tem para isso. Eu acho que essa revisão dessas normas macro, olhando também um pouco para fora da agência, seria interessante. Sempre pensando nisso, né? Pensando em segurança jurídica, otimizar, desburocratizar, que eu acho que isso é o mais importante para o país. Bom, muito interessante. Essa questão do novo regulamento também daria um Mining Talks muito interessante. Tá? Já deixo o convite aqui para os dois. Esse tema é desafiador. Sabe? Eu tenho umas opiniões pessoais sobre umas questões ali muito interessantes. Estamos à disposição. Vamos, em vez de introduzir o assunto, eu vou deixar o convite para o próximo, tá certo? Para nós podermos conversar. Muito bom. Seguindo a nossa tradição, eu sempre gosto de mostrar a nossa biblioteca, sabe? Por quê? O IBDM foi criado há uns 24 anos, 22 anos. Nós estamos na 23ª edição do curso, porque um ano teve duas vezes. E se não tivesse passado por seus cursos mais de 1.000 alunos, nós ultrapassamos a marca de 1.000 pessoas. Ele foi embrião, ele começou com um dia, e agora ele foi embrião da pós-graduação do CEDIM, não é? Que agora é, sem dúvida, a melhor pós-graduação de Direito da mineração do Brasil. E olha que eu dei aula em muitas, viu? Muito interessante, porque ela eu diria que é concentrado na prática. Tá? Muito bom. Então, não bastasse isso, a biblioteca do IBDM é uma coisa linda, sabe? É um xodó. E a mais nova aquisição é esse aqui. Mine Capital, Methods, Best Practices and Case Studies for Financing Mining Projects. Aí perguntam, mas isso aqui não é direito da mineração, não? Claro que é direito da mineração. Financiamento dos empreendimentos, relacionado com segurança jurídica, relacionado com questão do processo administrativo, relacionado com garantias, não é? Mas muito, muito. E o livro é muito bom. Naturalmente, eu não li todo, mas passei o olho nele e vou trazer para nós o seguinte. Alguns aspectos que tem nesse livro aqui. Primeiro, quando nós falamos de financiamento da mineração, nós não falamos essencialmente de financiamento de um empreendimento privado. Por quê? Há todo o interesse público por trás da mineração. Não é? Não só porque o Decreto-Lei 3.641 diz que é de utilidade pública, mas pela importância. Nós estamos vendo um problema de disrupção de cadeia produtiva no mundo inteiro. Não é? Por quê? Se você não, como o Guilherme disse, se você não investe na mineração agora, quem tomou a má decisão agora não vai sofrer, não, porque daqui a 20 anos é que vai ter o quê? O crack na cadeia produtiva de suprimentos. Não é? Nós temos esse problema crítico no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Não é? Então, nós temos que aprender com eles. Né? É muito interessante. Então, é um interesse público, não só na questão da geração de empregos, tributos, mas também
no meu ponto de vista, a questão da cadeia produtiva é fundamental. Por quê? Nós temos uma responsabilidade intergeracional, de não deixar que a própria... Hoje está na moda, né? Falar que você tem uma responsabilidade intergeracional, ambiental, social. E a responsabilidade intergeracional do suprimento das matérias-primas. Não só pelo suprimento em si, mas para você não ficar dependente de suprimentos externos, porque cada vez que você fica dependente de um suprimento externo, vem uma exigência por trás para te dar aquele suprimento. Então, muito interessante. Ainda avançando em relação ao livro, ele trata do capital para a mineração em todas as fases, muito interessante. Então, ele mostra, por exemplo, um caso que, de maneira geral, o pessoal conhece mais, que são os mineradores procurando investidores, mas existem investidores procurando bons projetos também. Muitos investidores, né? E o dinheiro hoje, ele sai do Brasil para a Índia, ou para a Rússia, ou para o Chile. Assim, basta o investidor sentir que em algum lugar ele tem mais segurança, que o investimento dele é mais bem recebido, que o dinheiro migra na hora, né? Um outro aspecto interessante do livro também, prestadores de serviço para a cadeia produtiva de mineração, buscando investimento para quê? Para comprar equipamento, para alugar para as empresas de mineração, para as empreitadas, para as empresas de mineração, prestação de serviço. Então, não é só mineração, existe todo um setor de serviços também relacionado à mineração, que depende de investimento que vai ter reflexo no setor mineral. Mineração, governos procurando bons investimentos para os países. Aí a questão de acesso ao capital é muito relevante, né? Não só em relação à burocracia, mas também competitividade de taxa de juros, por exemplo, né? Isso é um dos fatores decisivos muitas vezes, para a escolha do país onde que vai investir. Um capítulo muito interessante sobre as melhores práticas para conseguir levantamento de capital. E o mais interessante, ele apresenta mais de 30 estudos de casos. Então, é um livro bem robusto. Atualmente, nós estamos emprestando nossos livros para doutorandos. Tá? Pelo cuidado, e ainda assim não pode tirar o livro. Quem quiser pesquisar, tem que pesquisar lá. Sabe? Porque realmente nós temos livros lá que se perder um livro desse, você não acha mais. Nem no sebo não acha mais. Então, nós temos esse cuidado com isso. Muito bom, recomendo. Mine Capital. É do Michael Seeger, da Springer. Essa Springer tem outros livros sobre mineração também. Sabe? Muito bom esse livro, e é uma editora da Alemanha. Sabe? Muito bom. Deixa eu ver essa edição aqui. Essa é da Suíça, tá? Mas eu lembro de ter um outro da Alemanha. Muito bom. O encerramento aqui, eu vou começar com o André. Só, André, aquelas palavras finais, assim, para a gente encerrar o nosso debate. Eu já considerei aceito o convite, hein? Poxa, doutor, só tenho a agradecer, né? Agradecer essa oportunidade. Eu acho que você tem que louvar um espaço desse para o debate sobre direito da mineração, né? Já que é um ambiente tão fechado e pouco divulgado, né? Acho que oportunidades como essa que o senhor coloca e disponibiliza para os estudantes, para os colegas advogados, para quem atua na área, é super importante ter um ambiente desse, né? De discussão, de troca de ideias. Então, me sinto muito honrado em fazer parte desse meio aí, e a ideia é sempre estar contribuindo e aprendendo também. Então, fica aqui meu obrigado e estou aí à disposição para outros eventos. Muito bom. O aprendizado nunca para, impressionante. E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. É a tormenta. Guilherme, palavras finais, por favor. Bem lembrado, William, você foi muito feliz nessas palavras. Agradecer, obviamente, é sempre bom a oportunidade de trocar ideia, tenho certeza, muito bom ter essa oportunidade de estar aqui com você.
Sobre esse livro, você colocou um ponto que eu me achei muito interessante, falando um pouco de financiamento e pensando na agenda regulatória, nós estamos com uma minuta também de uma resolução para tratar do financiamento do direito minerário como garantia, que já está há um bom tempo no forno e não sai. Seria bem interessante termos ela também para trazer para o investidor, porque, como você colocou, ele quer segurança jurídica, né? Ele quer a certeza de que os contratos estabelecidos vão ser devidamente respeitados sem quebra de contratos. Isso é que é o mais importante. E tenha certeza que estamos à disposição aqui. Eu acho que foi ótimo esse bate-papo. Temos outros temas, certamente. E o convite está mais do que aceito. Podemos voltar aqui e conversar em outras oportunidades, com certeza. Obrigado pela oportunidade. Nada. Agora, de qualquer maneira, o sentimento que eu penso que fica entre nós é o seguinte: realmente a agência foi um avanço, a agenda regulatória foi um avanço, né? A diretoria colegial trabalhando muito, né, para fazer as coisas com as limitações. Então, vamos deixar aqui aproveitar, ressaltando as coisas boas que a agência tem feito, né, com todas as limitações, mas um pessoal muito bom. O avanço realmente é inegável, né? Bom, encerrando, eu não poderia deixar de registrar que esse é o primeiro Mining Talks que nós temos já o apoio da revista Indemine. Eu tenho uma relação com a revista Indemine, sei lá, acho que mais de 10 anos, mais que isso, viu? Tem uma coluna lá, uma relação muito boa com a Teves, com o Wilson, né? Então, não poderia deixar de registrar que esse é o nosso primeiro Mining Talks com o apoio da revista Indemine, a melhor revista especializada em mineração do Brasil. Bom, agradeço a todos e esperamos vocês no próximo Mining Talks. Até!